Começar a gravar aqui para o pessoal. Ótimo. Oi? Acho que foi. Foi. Ah, que fofa, ela, eu também. A gente está tendo muita interação legal, assim, sabe, nos bastidores, no direct. Deixa eu abrir aqui a tela, então. Para eu compartilhar minha tela com vocês, enquanto o Paulo tenta resolver a entrada do Francisco e o Miro. O Miro, gente, é esse aplicativo que a gente desenvolveu a clínica virtual, que tá a coisa mais linda do mundo, ficou muito legal, modéstia à parte. E ele é um aplicativo, ele é um whiteboard, ele é um quadro branco, que você pode, ele foi feito exatamente para isso, para equipes que trabalham juntas à distância poderem estar juntas naquele momento. Então, você tem muitas funções lá dentro, inclusive o Trello que eu mostrei para vocês ontem, ele pode ser linkado ali, você pode linkar um vídeo de YouTube, um vídeo que você gravou de MP4, você pode linkar acesso a outros sites ali dentro. Então, às vezes você tem, sei lá, um artigo científico ali que você está baseando para poder colocar no seu... para você poder dar um embasamento ali de algum procedimento que você vai fazer, você pode fazer o link, armazenar lá. Quando eu tive a minha primeira experiência, eu falei um pouquinho ontem na live, de um sistema de comunicação efetiva entre profissionais, foi lá no governo do Canadá, e a gente tinha uma equipe muito grande ali que trabalhava com aquelas crianças, era fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, tinha bastante, psicólogo era o que mais tinha, inclusive a gente trabalhava em parceria com a escola. Então, todo o trabalho que a gente fazia com as crianças, a gente precisava integrar esse sistema de comunicação entre todo mundo. Então, era do estado inteiro, do estado de Ontário, era o mesmo sistema de comunicação, eu acho que em torno de uns 15 centros diferentes de atendimento, e cada centro, na minha, para vocês terem uma ideia, a gente tinha em torno de... Eram 7 equipes, divididas mais ou menos ali 40 crianças, só no meu centro. Então, a gente tinha uma quantidade de crianças muito grandes, e a gente tinha profissionais que vinham, às vezes, de outros lugares para estar observando a criança, quando tinha um caso específico. E, para isso, a gente criou uma estrutura de uma linguagem unificada, algo que a gente pudesse estar... Oi, Paulo, fala. Claro. Desculpa te atrapalhar. Continua aí, tá? Eu vou sair e vou entrar de novo, só porque eu precisei mudar uma configuração aqui para compartilhar a tela. Tá bom, não, sem problemas. Então, a gente foi desenvolvido ali um sistema de comunicação e ele consistia, dentro do trabalho individualizado que a gente fazia para cada criança de programa de terapia, a gente tinha um objetivo geral daquela criança e a gente tinha uma coisa que eu sempre falo para vocês, o especialista, ele sabe o que a pessoa precisa, mas a gente tem que considerar o que a pessoa quer. Não que a gente vai fazer tudo o que ela quer, o nosso trabalho também é educar, e falar, olha, isso aqui eu sei que é um desejo seu, mas olha, dentro da nossa área, a gente trabalha dessa forma, isso aqui vai ser melhor para você ou não, mas de alguma forma é importante que você esteja incluindo algumas expectativas do seu cliente, porque senão ele vai sair meio, assim, tá, ele fez algumas coisas ali comigo, mas ele não vai ter engajamento, porque para ele ter engajamento ali no trabalho que você está fazendo, ele tem que estar se identificando com aquilo, se sentindo acolhido por aquilo. Então, a gente criava um objetivo geral, eu estou falando da minha prática clínica porque muitas coisas que a gente desenvolveu aqui no Bem foi justamente baseado nessa experiência que eu tive, que foi tão benéfica, que eram muitos profissionais que conseguiam trabalhar juntos, então a gente adaptou aqui para a realidade do Bem, que é uma forma mais flexível, porque vocês são muitas áreas de atendimento, são muitas abordagens diferentes, então foi adaptado, então é só uma base, só uma estrutura, não é nos mínimos detalhes, mas funciona basicamente assim. Existe um objetivo geral para tratamento, e aí você divide essa pessoa, ou isso que eu falo da visão holística, né, das várias áreas da vida da pessoa, você desmembra isso, e aí você coloca o profissional responsável para estar criando os programas, no nosso caso de terapia, às vezes é de vocês, sei lá, um personal trainer não é necessariamente terapia, mas tem ali um tratamento, né? Então você divide os programas de tratamento em áreas, e aí o especialista, aquele que realmente sabe pensar sobre aquele aspecto da vida da pessoa, fica o responsável, tanto por fazer assim uma avaliação, porque ele também vai saber fazer a avaliação melhor, como fazer esse planejamento de terapia. Só que o importante é que a estrutura que ele usou para planejar os objetivos, objetivo geral, um objetivo mais específico, quais são as etapas, ela seja a mesma. Porque se acontece de um profissional precisar saber em que fase que
que esse cliente está com outro profissional, se eles têm o mesmo desenho de estrutura de terapia, ele sabe exatamente chegar onde ele precisa. Ele, não, eu não preciso saber tudo desse paciente agora, eu preciso saber desse detalhe. Então, onde é que eu encontro isso? Então, a gente formulou para vocês uma facilitação de um trabalho em equipe multidisciplinar, em que vocês teriam condição de estar fazendo algo bastante semelhante, mesmo dentro da flexibilidade da criação de vocês em termos de o que eu vou desenvolver com esse paciente, mas que vocês possam se comunicar ali, pelo menos no mínimo. E aí eu vou estar, deixa eu ver se o Paulo entrou. Abriu a nossa clínica virtual, ainda bem. Então tá, Paulo, eu vou te guiando aqui passo a passo nas salas, pode ser? Pode ser. Tá, porque era para eu estar. Eu não consegui abrir no meu computador. Enfim, aumenta um pouquinho, Paulo, para o pessoal conseguir ver exatamente. Se você conseguir dar um zoom ali no estacionamento. Essa aqui é a Clínica Virtual do Bem, que é um ambiente para vocês estarem fazendo essas reuniões. Então, como que funciona? Ele tem integração com o Zoom também, vocês podem entrar num chat do Zoom, como a gente está aqui, falar ao vivo com câmera ou falar escrevendo, e ele tem uma função também de você entrar por dentro do aplicativo mesmo, tem uma câmerazinha ali embaixo, que essa reunião pode ser feita assim. Mas o interessante é que quando tem várias pessoas, né, nesse board, nesse quadro branco, você vê aonde a pessoa está. Ela vai caminhando pelo quadro e você consegue ver exatamente onde ela está. Então, Paula, eu vou pedir para você abrir o estacionamento, dar um zoom ali no estacionamento para o pessoal ver como é que a gente está tentando trazer, mesmo sendo uma coisa tão tecnológica, trazer um ambiente acolhedor, como se você estivesse realmente chegando numa clínica, quebrando o gelo entre os profissionais. Então, tá vendo esses quadradinhos aí que são isso são post-its. Ele tem essa integração tanto com aquele cartão do Trello, onde você coloca um monte de informação, como eu mostrei para vocês ontem, checklist, data, ordem de prioridade com um label, mas ele também tem essa função que a gente usa bastante, que é um post-it. Então, a pessoa que chega, eu coloquei aqui como se fosse uma reunião entre eu, o Paulo e o Francisco. O Francisco aqui vai ser um profissional da saúde hoje. Na verdade, ele é da área comercial, mas enfim. E aí o profissional escolhe a cor que ele vai estar usando naquele dia, porque as nossas ideias, os nossos insights, os nossos inputs, a gente pode deixar tudo registrado enquanto você escreve ali dentro. E aí, Paulo, entrando dentro da clínica, a gente tem a nossa recepção, como normalmente os nossos consultórios e clínicas têm. E na recepção tem um espaço aqui para vocês, dá um zoom, obrigada. Tá vendo? Consulte a agenda dos nossos especialistas. Quando você clica ali, você abre justamente a nossa plataforma digital, que é o www.bemsaudepreventiva, que ali tem a agenda de vocês, né? Todos os especialistas que a gente tem na nossa clínica e a agenda de vocês. E aí aqui, só que esse espaço ele é feito, na verdade, para a gente, para os profissionais estarem se reunindo. Mas é só porque, às vezes, você quer dar uma olhada ali no outro profissional, que pode estar trabalhando junto, você vai ter ali a lista de todos os profissionais cadastrados do bem. Você vai direto para a nossa homepage do Bem Saúde Preventiva. Aí aqui a pessoa chega, a gente já tem o caso da pessoa, aquelas informações gerais, né? Paciente, tal idade, esse é o nome, a queixa principal, porque ele chegou até a gente, o histórico de saúde você pode anexar ali para quem chegou na reunião dar uma olhada. A gente pode anexar, tá vendo aquela triagem que eu mostrei para vocês ontem? Você pode dar um zoom só um pouquinho maior, Paulo, nessa parte resultado da triagem, para eles verem? Onde resultado da triagem? Ok. Claro. Isso, então, aí aqui, isso aqui é um documento que você pode anexar uma foto também, mas você pode anexar o documento, aquele documento que está registrado, que está lá no banco de dados, você pode anexar aqui dentro, e aí a gente tem a expectativa do cliente, que foi aquilo que eu falei. É importante, a gente sabe o que o cliente precisa, mas de alguma forma você vai ter que considerar os desejos dele, as expectativas. Então, o facilitador da reunião já pode estar colocando ali, tipo, eu coloquei assim, o paciente com diabetes, e ela chegou para ser atendida pelos profissionais da equipe multidisciplinar, mas assim, ela não quer abrir mão de comer doce, é um desafio. Ela vai precisar abrir mão, é o desafio do profissional de ir ali e fazer alguma estratégia para que ela consiga adaptar com essa questão do açúcar, um açúcar que não vai fazer mal para ela, mas você já sabe que é um desafio ali que vai impactar os seus objetivos. E também não gosto de me exercitar, e digamos que seja uma diabetes que
foi desenvolvida depois, né, por conta talvez de um sobrepeso, ou seja, ela vai precisar perder um peso aí, um desafio para o personal trainer, entendeu? Porque essas coisas acontecem, elas acontecem na vida real. Então, na hora que você for fazer uma reunião para você definir os objetivos, você tem que considerar essas coisas. E o bom da equipe multidisciplinar é que, às vezes, para você fazer uma coisa que o paciente tem uma objeção, uma barreira, quando você tem um psicólogo, ele pode estar trabalhando, sabe, esse lado psicológico, essa dificuldade do paciente. E aí, chegando para o lado um pouquinho, Paulo, onde tem as nossas fotinhos, aqui é um espaço para a gente... Sabe quando você chega no lugar, aí normalmente, eu sou assim, eu não sei vocês, mas quando eu ia trabalhar, lá no Canadá eu andava de metrô e a pé, porque é muito difícil andar de carro lá em Toronto, mas é uma delícia, eu adoro. Mas eu já ia pensando, sabe? Nossa, então hoje eu vou fazer isso com a paciente, então, sabe, você fica com uma expectativa daquele dia de trabalho. E também é importante você saber qual é a expectativa das outras pessoas, então você já pode dizer, quais são os objetivos para a reunião de hoje? O Paulo está querendo falar sobre aquele assunto que ele tinha falado na reunião passada, vamos ver se a gente conversa mesmo sobre isso. Aqui é um momento para vocês estarem assim, jogando quais são as expectativas para ver se as coisas que vocês estão esperando aconteçam na reunião e todo mundo já fique sabendo. Aí, chegando para o lado mais um pouquinho, na nossa recepção, Paulo, chega só essa pauta da reunião de hoje. Tá bom. Ali do lado da plantinha, isso. Aí você abre, tá vendo que tem esses botões? Esses botões, eles vão estar te levando para salas, e aí já está a estrutura da reunião que eu tinha falado para vocês. Objetivos gerais, vamos passar um tempo aqui, decidindo quais são os objetivos gerais de cada área. Primeiro objetivo geral, que seria o controle ali da diabetes, dessa cliente que chegou para a gente. Aí depois a gente vai para uma outra sala que é objetivos específicos, a gente vai ali só conversar sobre os objetivos específicos, fazer uma análise, quais são os recursos disponíveis? Ela tem um acesso a uma academia? Como é que o personal trainer vai fazer isso? Ela está, não sei, agora é época de pandemia, ela está podendo sair de casa, ou ela já está vacinada ou não? De repente, é melhor a gente estruturar todo o trabalho através de telemedicina, vai depender do que o cliente estiver trazendo. E aí a outra sala é os procedimentos, então é um botão que quando você clica, você vai direto para lá. Vê se o seu tá indo, Paulo, clica aí no botãozinho preto. Não vai, não. Internet tinha que estar na minha tela, eu acho, né? Tudo bem. Depois Oi, fala. Você tinha que estar na sua conta de apresentador. Mas tudo bem, eu vou mostrar para vocês. Mas ele já te leva direto para a sala, é muito legal. Depois eu vou gravar um vídeo aqui do meu computador e mando para vocês verem as funcionalidades melhor. E aí, a gente indo para o lado, a gente tem o lobby da clínica. Chega um pouquinho para o lado, Paulo. E isso. O lobby embaixo, onde estão os copinhos de água e o bebedouro. Isso, dá um zoom. Então, sabe aquele momento que você chega, você está ali, você vai para uma reunião, aí, principalmente a primeira reunião, né? Às vezes são profissionais que você não conhece ainda, você conhece alguns, mas não conhece todos. Aí sabe aquela quebra de gelo? Aí você coloca assim, tipo, então, quem é essa pessoa que está aqui, né? Será que ele é o endocrinologista que eles iam enviar para essa equipe multidisciplinar? Então, esse aqui é um momento que você pode, todo mundo que entra tem acesso a escrever nesses post-its, a colar mais post-its, é muito dinâmico, é muito interessante. Então, aqui é meio para quebrar aquele gelo, você pode, qual a sua profissão, precisa saber quem que chegou, onde que você atende, aí você já troca uma informação, eu atendo na clínica tal, aí de repente você conhece um colega dele, sabe essas coisas que acontecem na vida real? É possível a gente estar quebrando o gelo aqui também. É a sua primeira vez aqui na clínica virtual do bem, sabe, para iniciar uma conversa? Aí você colocando o seu nome, aí até aquele negócio que eu pedi para vocês escolherem a cor do dia, né? Então, o rosinha ali, digamos que eu tenha escolhido rosa, eu sou numa equipe de diabetes, deixa eu ver, digamos que eu seja nutricionista, no caso. Então, tudo que tiver de rosinha, durante todo esse processo, é a nutricionista que está falando, porque ela escolheu o post-it rosinha. E aí, Paulo, diminui um pouquinho o zoom, deixa eu ver se eu me encontro também, que agora está com zoom. Isso, a gente pode ir para cima. Então, a gente subindo, Paulo, vai lá no elevador, aumenta aí a telinha do elevador. Porque quando você entra, você pode estar meio perdido, né? Você entra, nossa, que lugar é esse aqui? Tipo, o que são essas salas? Então, a gente colocou aqui esses botões no elevador. Quando você pressiona eles, você vai diretamente para as salas. Então, tem todas as partes da clínica: estacionamento, recepção, sala de espera, lobby, as salas de reunião. Isso aqui é para facilitar na hora que você entra ali. E, Paulo, vamos ali para a cafeteria? Chega um pouquinho para lá, para o pessoal ver.
e principalmente ali na parte das estantes, dá um zoom aí nas estantes. Esse Coffee Room, ele tem, tá vendo que de novo tem botõezinhos? Quando você clica nesses botõezinhos, aqui a gente pode anexar o que a gente quiser. Eu coloquei uma coisa bem assim que fosse útil para todo mundo, que seria dicas de livros da área da saúde, coisas que são trending, que tá meio na moda, alguma coisa assim que tá bem assim, tá sendo usado, sei lá, um guia de telemedicina, coisas assim que são relevantes para qualquer profissional. Aí a gente tem outro botão com playlist de música para dar uma ambientação, é como se fosse um coffee room mesmo, sabe? É muito interessante. E dicas de ferramentas, aí eu já coloquei essas ferramentas para profissionais da saúde, o Trello, como é que o profissional da saúde pode usar um Trello, é muito interessante. Então, para dar aquele ambiente, assim, você está ali para uma reunião, para discutir algum caso, mas tem essas coisas que acontecem na vida real, entendeu? Esse é que eu acho o bacana, assim, desse ambiente que a gente criou. Porque numa conversa que você tem ali com uma pessoa, você já se sente mais acolhido. Tem uns prompts, tem umas dicas de coisas que você pode estar conversando com as pessoas que chegaram na reunião. E agora vamos para o lado, vamos para as salas de reunião. Isso, aí tá vendo que tá a sala de reunião 1, 2, isso aqui é um exemplo de uma facilitação de uma reunião para você, aquela primeira reunião de estabelecer justamente os objetivos juntos, mas isso aqui, gente, a gente pode modular como for, vai depender do caso, vai depender da reunião, são coisas que a gente pode inserir. Mas, por exemplo, aqui é bem compartilhando com vocês como que a gente estruturava ali na minha prática clínica, nessa adaptação que a gente fez para o bem. Então, assim, você lembra que eu falei que as pessoas escolhem a cor do post-it? Aí ela escreve, a nutricionista, digamos que sou eu, nutricionista agora, com rosinha. Aí eu falo, olha, o meu objetivo, assim, geral para essa pessoa é realmente uma transformação na dieta. Bom, não sou nutricionista, não sei fazer esse objetivo, mas só em termos de exemplo. Você escreve no post-it e você coloca bem assim, expectativa, o que realmente o cliente precisa, vai para ali. Agora, você como nutricionista sabe, o cliente não quer parar de comer doce. Então, eu tenho que considerar isso e bolar estratégias em cima disso. Aí você coloca ali no círculo, você arrasta o seu post-it, coloca no círculo. A gente vai ter que incluir a expectativa do cliente, de repente, umas receitas com, sabe, esses açúcares artificiais que o pessoal com diabetes usa. Então, desenvolver o paladar, não sei, eu não sou nutricionista, mas assim, eles sabem fazer essas coisas muito bem, né? E depois vocês decidirem, vocês vão ter um display de tudo que as considerações dos vários profissionais de objetivos gerais, as considerações do paciente para vocês colocarem lá no centro depois. Então, vamos decidir aqui o que vai ser feito de fato, considerando o que todo mundo acha que é importante. Então, é só um prompt, assim, é só uma dica de como vocês podem estar chegando facilmente nesses objetivos gerais. Ainda para o lado, Paulo, para a sala do lado, a sala de reunião 2, aí a gente já começa a trabalhar os objetivos específicos. Então, dá um zoom aí para o pessoal ver. Como eu disse, são só um exemplo, mas são coisas que acontecem ali numa reunião, né? Você está com as ideias, digamos que eu escrevi ali no meu post-it, Ai, gente, eu não sei fazer exemplo de nutricionista, mas eu acho que essa pessoa tinha que parar de comer doce completamente, tinha que aprender a não gostar de comer doce. Digamos que eu seja um nutricionista muito radical. Mas aí alguém pode ir lá e falar, olha, o psicólogo vai ser bom para frear essa minha ideia. Falar, olha, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Eu acho melhor você adaptar o paladar dessa pessoa para um outro tipo de doce, porque isso vai gerar uma ansiedade. Enfim, essas coisas que acontecem na hora. Então, você pode estar discutindo ideias suas que a equipe concorda, não concorda, aí você coloca, olha, eu acho que isso aqui é prioridade, aí alguém, eu acho que, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar isso aqui primeiro vamos entrar com o psicólogo, depois a gente começa a questão da dieta, aí você pode estar ordenando, caminhando ali na linha, né, para vocês terem uma visualização, nossa, vamos ver se o que eu quero que seja prioridade, a equipe também vai estar dando insight de, sim, isso aqui deve ser uma prioridade. Ou então, assim, olha, isso aqui que você elabora é perfeito, mas acho que é muito complexo para essa pessoa implementar. A gente vai ter que, pelo menos, sair, assim, tirar o coelho da cartola para a gente conseguir implementar isso. Ou, pelo menos, às vezes é uma coisa assim, não, olha, isso é complexo, mas eu posso te ajudar, porque a equipe multidisciplinar está aí para isso, né, para a gente estar se ajudando. É interessante, é importante, vamos ver o que a gente faz
para que a gente possa ajudar na sua ideia. Ou então, assim, olha, isso aqui é uma ideia que eu tive, mas pode ficar tranquila, isso aqui é um esforço individual, eu consigo fazer só na minha prática clínica. E isso pode ser qualquer tipo de conversa. Isso aí tudo a gente edita, a gente escreve, é só assim um exemplo, né, de coisas que às vezes vem ali na hora da reunião. Aí a gente indo para a sala 3, pula para a sala 3. Que bom que você conseguiu pelo menos compartilhar a tela. Então, análise de recursos. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma análise de SWOT, que é uma ferramenta que foi desenvolvida para empresas, para gestão, mas que esse pessoal que trabalha com coaching, eles pegaram, o pessoal da área da saúde pegou, hoje em dia está bem difundido em várias áreas, que SWOT seria strengths, que são as forças que a pessoa tem, o W seria weaknesses, que seriam as fraquezas que essa pessoa teria, o O é de oportunidades, e o T seria de threats, que seriam assim, mas o que ele é uma ameaça para ela. Então, por exemplo, aqui é um momento legal da gente pegar os dados que a gente avaliou na triagem geral e a gente está fazendo um mapeamento. Olha só, um ponto forte, ela está bem consciente de que ela precisa, agora que ela recebeu esse diagnóstico de diabetes, volta lá, Paula, na salinha 3. Isso, essa, sala 3, abre um pouquinho. A gente está consciente, ela está consciente, isso é um ponto forte, assim, ela passou pelo programa de saúde preventiva, ela sabe que ela precisa cuidar da saúde, mas ela tem essa dificuldade interna, ela realmente já está assim, olha, se for tirar o meu doce, eu vou ficar muito preocupada, então é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que já sinaliza que o psicólogo vai estar tendo que trabalhar junto com o nutricionista ali, algum impedimento mesmo, olha, ela vai ter que mudar os hábitos alimentares, são coisas que ela vai precisar cozinhar em casa, mas ela não sabe cozinhar. Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente vai precisar planejar que vai realmente funcionar? Então, você escrevendo ali no post-it quais são as coisas que vocês identificaram na triagem, vocês conseguem mapear visualmente o que vocês vão ter que estar pensando assim, olha, isso aqui vai ajudar a gente, isso aqui vai ser difícil, vamos pensar em cima disso, vamos ver o que a gente pode pensar juntos. E aí, indo para a sala 4 de reunião, aqui, gente, esses cardzinhos que vocês estão vendo, esses cartões que vocês estão vendo, eles são cartões do Trello. Inclusive, você pode anexar o Trello inteiro aí dentro. É muito interessante esse aplicativo. Então, por exemplo, esse aqui é o procedimento. Digamos que a gente decidiu o objetivo geral, o objetivo específico de cada um, decidiu ali as prioridades, o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois. Agora, a gente precisa conseguir estar acompanhando a estrutura. Então, por exemplo, digamos que vocês fizeram na primeira semana, a cliente vai entrar na sessão com cada um de vocês, para vocês fazerem depois uma anamnese mesmo, uma avaliação ali específica da sua área. Na semana 2 tem aquela sessão de devolutiva, né, que a gente traz os resultados, explica que caminho que a gente vai percorrer com o nosso cliente. E digamos que, pensando, sei lá, nessa dificuldade que ela tem, né, com essa ansiedade em relação à alimentação, a gente falou, olha, vamos começar com o psicólogo primeiro, vamos colocar ela para ver o psicólogo, para ele já ir trabalhando, e depois a gente entra com essas coisas que são difíceis para ela, que é o não gostar de exercitar, o não gostar de não querer parar de comer doce, entende? Às vezes você tem que manejar, assim, de repente é melhor começar com um profissional, aí depois de um tempo outro profissional entra, são coisas que vocês vão definir juntos, dependendo do caso, né? E aqui, quando você entra dentro de cada um desses cards, tá vendo? Tem aqueles labels que eu mostrei para vocês ontem, ele tem toda a informação. Então, o psicólogo pode anexar ali o relatório que ele fez da reunião com ele, então a equipe multidisciplinar pode dar uma olhada. As informações que nem o Paulo falou ontem, que são relevantes ali para a equipe multidisciplinar, ainda preservando, no caso dele, né, que é psicólogo, preservando ali a privacidade do cliente, que são coisas importantes. Então, você coloca ali o que é importante para a sua equipe multidisciplinar. Tem um checklist também. Olha, já foi feito isso, já foi feito aquilo. E aí, quando você precisar saber o que o profissional está fazendo, o que ele fez naquela semana, é só você clicar, abrir, e você vai ter todas as informações que forem relevantes que ele adicionou ali. E a sala 5, eu acho que ela está do lado, não é, Paulo? Ela está embaixo. A sala de reunião 5. Ela está embaixo. Então, vamos lá, vamos descer para a sala de reunião 5. Dá um zoom aí para o pessoal ver. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui é interessante. Acho que precisa de um pouco mais de zoom. Isso. E chega um pouquinho para lá. Tá bom, já dá para ter uma noção.
Aqui é a jornada do cliente, porque olha só, eu coloquei aqui, por exemplo, ele chegou primeiro pelo programa de saúde preventiva, então ele passou pela triagem geral, passou pela triagem específica, já recebeu e-book, uma hora dessa, já está gostando do sistema, do bem, aí ele foi para aquele trabalho que eu falei para vocês de health coach, de alguém que conseguiu ajudar ele a organizar a agenda dele. Vamos marcar aqui uma consulta com esse profissional, porque esse horário que você está livre, ele já está com toda aquela experiência interessante, assim, meio que animado pelo que está por vir. Aí ele vai lá e faz o curso gratuito e já aprende como ele pode cuidar dele mesmo, da saúde dele, promover saúde. E então, esse é o momento, tá vendo que tem um labelzinho de cores, endocrinologista, nutricionista, personal trainer, psicólogo, cada um tem uma corzinha. E uma coisa que a gente vai abrir para vocês é uma oportunidade para quem quiser fazer um trabalho voluntário com a gente. Vocês podem estar já em contato com esses pacientes durante o programa de saúde preventiva. É uma opção que vocês têm. Só olhando aqui o horário, está de boa. Então, digamos que não, nutricionista não, eu posso dedicar ali uma hora ali da minha semana e fazer uma triagem com a pessoa. Pode ser que na hora que ele for para você, ele até já te conhece, porque em algum momento ali do programa de saúde preventiva você teve um contato inicial com ele. Mas aí, digamos que ele entrou, essa parte roxa agora são as linhas de cuidado realmente acontecendo. Então, aqui tem a jornada dele, olha, na primeira semana ele fez a avaliação, ele viu todo mundo, sei lá, na terça-feira ele viu o psicólogo e o endocrinologista, e na quinta-feira, o Health Coach marcou ali para ele o personal nutricionista para fazer a avaliação. Aí depois, na semana seguinte, todo mundo teve junto ali para dar devolutiva para esse paciente. Aí, Paulo, chega um pouquinho para cá, porque tá... Isso. Entende? Aí tem aquele detalhe que eu falei para vocês, ó, na semana seguinte, a gente decidiu em conjunto lá na reunião que vamos levar essa pessoa para ir no psicólogo primeiro, para ele ter uma conversa inicial, preparar a pessoa para as mudanças que tem para vir, e aí na semana seguinte a gente entra com o nutricionista, com o personal, e tipo um endócrino, o trabalho do médico, ele é mais, normalmente ele consegue ser mais espaçado do que dos terapeutas em si, né? Então, assim, ele pode até passar ali 3, 4 semanas sem ver o paciente, e o trabalho do endócrino depois vai ser daqui a um tempo refazer exame, pedir exame de sangue de novo, e sentar com a pessoa e falar o que está acontecendo. Então, assim, não é toda hora que vai estar todo mundo vendo. Todo mundo está trabalhando juntos, mas tem momentos que faz sentido o profissional estar lá, tem outros que não faz. E a gente indo para essa linha do lado, porque aqui vocês vão consultar, né? Vocês vão ter uma ideia do que vai estar acontecendo. Que eu acho muito interessante também, terminou a reunião, então, olha só, cada um tem a sua cor, minha cor é a cor rosa. Aí eu posso colocar assim, olha, eu gostei na reunião de hoje que quando eu falei que aquilo era muito complexo, teve pessoas que falaram, não, mas olha só, é complexo, mas eu tenho uma facilidade com alguma coisa que você está precisando, a gente pode fazer junto. E eu gostei disso, eu gostei de ter tido suporte, é um exemplo. Ou então, assim, o que eu gostaria, né, na próxima reunião, olha só, eu acho que a gente tem que, não sei, estou vindo com alguns exemplos, algo que você gostaria que tivesse ali da próxima vez, né? Bem que a gente podia chamar o endócrino para avaliar logo depois do primeiro mês. O que vocês acham? Eu gostaria que isso aqui pudesse ser feito, porque é possível que já tenha ali um resultado na fisiologia, nos exames de sangue que ele vai fazer. Uma sugestão de algo que você gostaria que tivesse incluído ali. E evitar na próxima vez. Olha, eu acho que a gente gastou muito tempo ali para definir alguma coisa e eu acho que a reunião não foi tão produtiva, da próxima vez a gente podia tentar fazer de um jeito diferente. E aí você vai colocando os seus insights. Então aqui você termina, por exemplo, uma reunião que você pelo menos estabeleceu o básico, objetivo geral, objetivo específico, quem vai estar atuando junto com quem vai estar podendo dar um suporte e qual é o momento que o cliente vai ver cada um desses profissionais diferentes. Vocês, pelo menos, aquele básico ali, aquele arroz e feijão de uma primeira reunião entre vocês, já aconteceu. E a gente também colocou algumas coisinhas aqui na nossa clínica, que até foi baseado nessa ideia, eu achei legal, mas isso existe. Eu não sei como é que está aí no Brasil, isso é uma cultura, mas lá no Canadá, eles têm muito, né, não só na área da saúde, não, assim, em offices em geral, assim, sabe, de outras áreas e de empresas, um wellness room. E aquilo que eu contei para vocês da meditação que eu fazia antes da criança chegar, e aí depois, quando eu ia para o segundo turno, trabalhar com a próxima criança, fazia 10 minutinhos de meditação, e depois, antes de analisar os gráficos também, né?
Aí eu também fazia de novo 10 minutinhos de meditação, que mudou a minha vida, assim, mudou demais o meu desempenho ali no trabalho. Então, eles têm uma sala que é toda, normalmente ela é bonitinha, bem decorada, confortável, para isso, porque a gente tem esse entendimento, assim, que às vezes o ambiente de trabalho é aquilo que eu falei, ele suga as nossas energias e não é nunca uma fonte da gente estar nutrindo as nossas energias. Então, quando você traz essa cultura para a sua empresa, de que não, a gente não quer só sugar de você os seus conhecimentos, sua produtividade. Não, a gente quer devolver um pouco disso. A gente quer que aquilo seja um lugar, um espaço que você possa se reenergizar também. Então, a gente, Paulo, vamos lá para cima, que é a parte divertida. Vamos lá para o Wellness Room. Sala de Wellness é o nome que eu coloquei. Isso, essa do cantinho. Abre aí para eles verem. E dá um zoom. Aí, olha só que bacana que está aqui disponível para vocês. E às vezes, talvez não vai ser no dia da reunião que você vai fazer isso, mas como você vai estar com acesso a poder ir aí, até para consultar lá os relatórios, o dia que você precisar, e vai que você está ali num dia de trabalho, cansado, ali acabou de ler o relatório lá do endócrino e aquela letra de médico, ou então por mais que ele tenha escrito tanto termo técnico que não é muito a minha área, você está meio estressado ali por algum motivo, você tem um ambiente, por exemplo, aqui tem os episódios do podcast, esse é o podcast do Paulo, que é o podcast no Divã, e eu também coloquei ali, você apertando nesse botãozinho que tem o ícone do Spotify, aí você tem acesso a uma playlist, a uma música de meditação, entendeu? Uma coisa assim que, às vezes ali no meio do seu dia de trabalho, deixa eu tirar 10 minutinhos, deixa eu ouvir aqui um podcast do Paulo um pouquinho aqui para dar uma relaxada, entendeu? E isso pode, gente, a gente pode colocar qualquer coisa. Esse board é maravilhoso, você pode linkar muita coisa. E uma coisa muito legal também, por exemplo, tá aqui, como você está se sentindo hoje? Isso é legal, inclusive, antes de começar uma reunião. Então, por exemplo, para a gente sentir como é que tá a energia da sala, né? O pessoal tá animado, o pessoal tá tranquilo, ou tá todo mundo assim, cara, tô numa energia meio baixa. Então, tá vendo esses pontinhos coloridos? Você clica neles e você arrasta e coloca mais ou menos ali no gráfico como é que você tá. Ah, não, hoje eu tô o seu não está funcionando, né? Porque está na sua tela. Tudo bem. Depois eu posso fazer um vídeo e mostrar a funcionalidade das coisas, movendo para o pessoal ter uma ideia. Então, você pega e vai colocando, ah, não, a gente está com energia muito baixa, sei lá, está de novo dando... tomara que não, né, gente? Mas, enfim, isso tem acontecido frequentemente. A nossa curva de contaminação no Brasil, às vezes, sobe de novo, né? A gente acha que, está melhorando a pandemia, e depois, não, piora tudo de novo. Não sei, essas coisas têm afetado muitas pessoas, me afeta muito, assim. O bom de estar fazendo esse curso é que eu estou tão ocupada que eu estou vendo bem menos notícia, acompanhando menos, porque isso está mexendo com as pessoas. Enfim, coisas variadas podem estar mexendo ali com a sua energia do dia. Então, você pode ter uma ideia, como é que tá? Cara, se tiver todo mundo muito com energia baixa, se tiver todo mundo muito ansioso, então tá agitado, porque o caso tá difícil de resolver, não tá tendo muito resultado, é bom a gente ter uma ideia da energia da sala, como é que estão as pessoas, e aí a gente já modula a nossa reunião, a nossa conversa, já fica sabendo, sabe? Poxa, o pessoal não tá bem hoje, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí entra aquele lado humano que o Paulo tanto fala, sabe? Da gente estar sendo parceiros, profissionais, mas trazendo ali aquela atitude de quase uma amizade mesmo, não necessariamente todo mundo vai ser melhor amigo, não, mas assim, aquela atitude humana de procurar uma pessoa, olha, estou aqui, eu estou vendo aqui que você compartilhou ali que você estava meio preocupado, tem uma coisa que eu posso te ajudar, em relação à terapia, de repente a gente pode fazer alguma coisa juntos, entende? A gente está querendo trazer para vocês também esse ambiente humano, por mais que seja tecnológico, um aplicativo aí que linka em tudo, mas cadê o lado humano? A gente quer trazer isso para vocês também. E a gente colocou na sala do lado, Paulo, vamos caminhar um pouquinho para a livraria? Esse aqui é bastante interessante, eu acho bem útil, assim. Aqui tem a biblioteca da Clínica Virtual do Bem, então esses links, quando você clica, eu coloquei alguns artigos, algumas revistas científicas que são comuns, assim, na área da saúde, mas você pode colocar qualquer coisa, assim, qualquer link que seja importante, às vezes é um livro, PDF, então, às vezes é uma dica de um livro, não tem problema, é só você pegar o link e colar. Então, aqui você acessa direto, esse JAB é o Journal of Applied Behavior Analysis. A gente tem muito profissional aqui da área comportamental, não é bem? Então, o pessoal provavelmente conhece esse journal, ele é o nosso chá com pão de todo dia. Então, você tem acesso direto, porque às vezes isso aconteceu com a gente, eu não sei, porque a gente trabalha diretamente com artigo científico, né? Lá com as crianças com autismo. Então, a gente está ali numa reunião e fala, não, peraí,
deixa eu fazer uma busca aqui. A gente entrava lá na revista científica, buscava e via o que já foi publicado nessa área, assim, para ver se a gente conseguia resolver algo da nossa... que estava ali difícil de resolver, um impasse, uma coisa que não estava indo com a criança. Vamos tentar esse experimento aqui? A gente ia lá, pegava o artigo científico e já transformava em terapia. É bem assim. A gente faz isso no início, lá no meu trabalho, né? A gente faz isso no início para fazer o planejamento, mas às vezes as coisas não estão andando e você tem que ter essa sensibilidade, não, olha, não está funcionando, porque cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança, então vamos mudar de estratégia. A gente muda, no nosso caso, a gente muda baseado de novo em ciência, vamos pegar ali um outro procedimento científico. Então, assim, esse é o tipo de informação que o profissional da saúde tem que estar toda hora, né? Visitando, vendo artigo científico, e às vezes é um artigo do caso de hoje. Às vezes o nutricionista trouxe, olha só, tem uma intervenção aqui que parece que está indo muito bem, eu vou compartilhar com vocês, você pode anexar aqui, então na hora da reunião as pessoas vão poder abrir o arquivo, então depois, né? Às vezes não dá tempo de ler ali na hora da reunião, fala, olha, se vocês quiserem saber de onde eu tirei esses insights, vocês podem olhar aqui nesse artigo, então é uma coisa que vocês podem estar colocando. E vamos agora para o jardim de criação, Paulo, dá uma afastadinha para lá. E aí dá um zoom, tem um lounge no rooftop, que é no... Como é que fala? Como é que vocês chamam isso, gente? Quando tem um... Terraço. Terraço, isso mesmo, um terraço. A gente tem um jardim de criação. Sabe o que é esse aqui que eu pensei? Que é uma coisa que a gente faz muito no bem. A gente usa o Miro demais nas nossas reuniões, quando a gente tem que fazer umas decisões e tal. E a gente usa muito essa estratégia. Então, o Francisco, que estaria com a gente hoje, ele trouxe umas atividades que ele estava desenvolvendo, mas ele queria a participação da equipe. Olha só, a gente está vendo isso aqui dentro do meu departamento, mas eu quero saber qual a opinião de vocês, o que vocês estão achando sobre isso, quais são os insights de vocês. Então, às vezes, numa reunião, tem aquele momento de trabalho, um trabalho individual, ali de um brainstorming mesmo. Então, a ideia do jardim de criação, às vezes você está ali numa sala de reunião definindo prioridades. E aí fala, não, então vamos ver o que todo mundo pensa em relação à ordem do que vai ser feito. Então, você pode colocar suas ideias, ele vai lá para o jardim de criação, senta, relaxa no puff, coloca ali as suas ideias, e aí depois a gente joga esse brainstorming de ideias, porque esses post-its, eles movem de um lado para o outro, aí você põe lá na reunião, olha, a gente fez um trabalho aqui, normalmente o que o Francisco faz com a gente, ele é maravilhoso, ele é um excelente facilitador. Ele fala assim, olha, 10 minutinhos, pensa aí nesse caso aí, coloca aí a ideia de vocês. Aí a gente vai lá sozinho, pensa nas coisas, e depois todo mundo traz junto, e a gente começa a ver assim, o que é a ideia de um, tem a ver com a ideia do outro, o que é em conflito, o que é complementar. Então, por esses momentos também de brainstorming mesmo, assim, na hora que você está jogando as ideias no papel e depois todo mundo junto vai organizar as prioridades, todo mundo junto vai decidir se vai ser implementado ou não. Esse tipo de coisa acontece em reunião, né? E aí, diminuindo o zoom, por favor, Paulo. Deixa eu ver o que mais que a gente tem por aqui pela nossa clínica. Não, e seria isso. Acho que eu mostrei todos os ambientes da nossa clínica virtual. Esse aqui é tipo um icebreaker mesmo, assim, sabe? De você quebrar o gelo ali, porque o lounge às vezes é um lugar assim que você vai mesmo para anuviar a cabeça, sabe? Desanuviar a cabeça. Tipo, não, peraí, a reunião foi intensa. Vamos aqui bater um papo. E aí você vê onde a pessoa tá. Você vê, olha, a Bárbara tá lá no áudio. Deixa eu perguntar um negocinho aqui para ela. Vem cá, quanto é que tá aí no Canadá? Porque o Canadá é frio, onde a Bárbara mora é muito frio. É muito mais frio que Toronto, onde eu moro. Então, assim, e aí, como é que tá a temperatura aí? Ela estava falando para mim ontem. Depois vocês olham lá no Instagram dela. Ela é a Doula, que está participando com a gente da imersão, do curso. E ela tem um Instagram que eu vi ela andando num frio, passeando com o neném. Mas é a realidade, no Canadá você não vai deixar de passear porque tá frio, senão todo mundo mora dentro de casa. Mas um desafio, sabe, que ela colocou, porque eu imagino que tenha muito a ver com a saúde mental ali da mãe, que tá dentro de casa o tempo todo, né, com a criança. Então, assim, um exercício para você, um exercício para sua criança. Enfim, aí eu posso perguntar, Bárbara, e aí, como é que foi ontem? Eu vi que estava frio. Sabe essas coisas que acontecem na vida real, assim, quando a gente está presencialmente? A gente colocou, assim, um espaço para que esses momentos também possam acontecer entre vocês. Porque numa conversa dessa, você acaba conhecendo uma pessoa. Então, às vezes, você pode colocar algo tipo assim, vamos colocar hoje curiosidades? Quero saber curiosidades da vida da pessoa. A gente fez isso na reunião passada com um dos nossos membros, Emanuel. A gente trabalha já há anos junto, mas foi legal. Teve algumas perguntas ali que a gente conheceu
coisinhas da vida dele, da carreira dele, e foi muito legal. Eu já sabia, o Emanuel é um membro da nossa equipe que a gente tem muito orgulho, ele é mestre e ele já está se preparando para o doutorado dele, em breve ele vai ser doutor também, mas o currículo dele é incrível, porque ele tem formação em administração, mas eu descobri que o mestrado dele é em psicologia organizacional, então são coisas assim, nossa, eu pensei assim, isso é muito útil aqui para a nossa empresa, e eu só descobri isso agora. E veio no momento de conversa informal, quando a gente foi fazer perguntas de curiosidades, e eu vi todo o currículo dele. Então, assim, são coisas que acabam agregando, sabe? Essas conversas humanas, assim, da vida, acabam agregando e aproximando as pessoas também. Aí a Julie falou para a gente, a outra integrante, ela é da parte do desenvolvimento, que ela tem uma filha. E aí eu, nossa, que lindo, sabe? Essas coisas que que une as pessoas, que gera uma conversa, às vezes gera uma identificação. Isso é importante também. É importante a gente ter reuniões objetivas, claras, mas abrir espaço para que essas coisas aconteçam. Porque a gente teve esse probleminha, eu queria agradecer muito a paciência de vocês, que era para estar transmitindo pela minha tela em vez da tela do Paulo, que eu ia poder mostrar a funcionalidade. Mas o que eu vou fazer, eu vou gravar um vídeo para vocês verem as coisinhas se mexendo, as pessoas andando, vou mandar para vocês também, para vocês entenderem e terem um feeling ainda maior. Ah, e tem o Q&A também, Paulo, eu tinha esquecido. Abre aí, dá um zoom. Obrigada que você levou aí, eu tinha esquecido dele. Aqui, sabe quando a gente está no website e tem a parte das perguntas e respostas? Então, às vezes, você saiu ali da reunião, a pessoa até já foi embora, já foi para outro atendimento, mas falou, nossa, então, o psicólogo falou que ia dar um livro para ela, tipo, eu sou nutricionista, né? Que ia ajudar na ansiedade. Que livro será que era aquele e tal? Vou deixar aqui. Aí você deixa a sua pergunta, aí depois ele vai lá, porque vocês vão ter acesso a hora que vocês quiserem, à clínica virtual, e ele já deixa a resposta. Então, às vezes facilita a comunicação também. Eu não preciso esperar outra semana para perguntar para o Paulo, talvez eu até esqueça da pergunta que eu tinha na hora, entendeu? Ou então uma pessoa que sabe qual foi o livro, não, olha, o livro que o Paulo recomendou foi esse, a pessoa escreve ali no post-it, ah, beleza, sabe aquele lugar assim para você colocar aquelas perguntas que você ainda está com dúvida. A gente teve um momento para discutir coisas, mas às vezes ainda surge uma dúvida, então surge mais para frente na semana, daqui a uns dias. Enfim, a gente criou esse espaço da clínica virtual para vocês, e a gente criou porque a gente usa muito na nossa empresa, e aí a gente tentou adaptar para a realidade ali de um programa de saúde mesmo, profissionais de saúde que tem que definir objetivos, e enfim, é a ideia do bem, sabe? Tipo, isso aqui tudo vai estar disponível para todos os profissionais que são cadastrados na plataforma. O legal de estar na imersão é vocês poderem estar vendo em primeira mão as coisas que a gente está desenvolvendo e a filosofia por trás das coisas que a gente desenvolveu, o porquê. Por isso que a gente criou a imersão, para vocês terem uma visão mais ampla, mas esses recursos estão disponíveis para vocês. E a gente vai, no começo, principalmente nessas primeiras reuniões, quando a gente formar as nossas linhas de cuidados, os profissionais começarem a trabalhar juntos, a gente vai ter um mediador ali orientando só mais ou menos ali o passo a passo, para vocês não se sentirem perdidos, mas é super tranquilo, você clica, escreve no post-it e move o post-it. E dependendo do que tiver ali, vai ter um display visual que vai ajudar para caramba, é um gráfico ali que a gente colocou de prioridade, é um afunilamento de objetivo. Então, quando a gente trabalha muito no bem, porque a gente usa a nossa prática, porque quando a gente traz esse visual, fica muito claro para a gente. Então, assim, e tem esses recursos também que são divertidos. É um podcast que você pode ouvir, uma musiquinha de fundo, tem uma playlist lá do café, eu coloquei uma playlist de jazz, mas pode ser qualquer coisa, entende? Então, a gente pretende ter um facilitador ali, principalmente nas primeiras reuniões, guiando vocês, apesar de ser super simples. É fantástico, mas é simplesinho, é bem intuitivo de usar. É só escrever e ir carregando o seu post-it nos lugares. E é muito legal que você vê, por exemplo, às vezes eu estou aqui na reunião vendo a jornada do cliente lá embaixo, lá na sala 5, e eu sei que o Paulo está lá em cima conversando do clima do Canadá com a Bárbara, porque ele deu na telha de conversar com ela, que ele viu que ela estava ali, que é uma coisa que aconteceria às vezes numa clínica, né? As pessoas estão em ambientes diferentes, então a ideia é poder trazer isso para vocês. E quando vocês estiverem perdidos ali, ó, eu coloquei a mãozinha bem grande, assim, aperte o botão, aí esses botõezinhos depois eu vou mostrar para vocês como funciona, na hora que você aperta eles, ele te leva exatamente para a sala. Então, tipo assim, não, a galera tá todo mundo ali na sala de objetivos específicos, onde é que é? Aí você vai no elevador, objetivos específicos, é sala 2. Aí você aperta, ele já te leva lá, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que a gente criou para vocês, até para resolver esse problema agora de home office, que entrou na vida de todo mundo, né, dos profissionais da saúde, o pessoal tendo que ser muito criativos, assim, dependendo da área,
por exemplo, tem atendimento fonoaudiológico, que é feito através de telemedicina. Eu fico assim, mas, gente, como é que eles estão fazendo isso? Até com autismo no Canadá, a gente estava fazendo terapia, que nem os professores, sabe, que contam com a ajuda dos pais para poder dar as aulas. A gente teve que fazer isso no Canadá também, agora durante a pandemia. E também foi legal, porque a gente se forçou a criar tanta coisa, que algumas coisas melhoraram. É um recurso que pode, mesmo na hora que acabar esse negócio das pessoas terem que ficar em lockdown e tal, pode ser uma coisa que pode continuar, porque as pessoas sentiram e viram que ajudou, e outras não. Outras a gente viu que não dá para fazer isso pela internet, não. O mundo tem que voltar ao normal logo para a gente estar presencialmente ali com as crianças. Então, assim, mas é um ambiente disponível, é uma possibilidade. O bem, ele é nacional, a gente tem profissionais de vários lugares do país, mas a gente tem uma concentração grande de profissionais em Brasília, e ele tem também um espaço físico que existe, e o Paulo, ele está, inclusive, fazendo umas adaptações ali para que a sala possa ser usada por profissionais diferentes. Tem a Tuane, que é muito... É uma profissional que ela trabalha com autismo também, ela é meio uma profissional que eu tenho muito apreço ali no bem, e ela é psicóloga infantil, ela não trabalha só com autismo, mas ele falou, olha, a gente também está pensando em fazer uma adaptação, porque precisa de alguns recursos numa sala para criança, um pouco diferente da sala para adulto. Então, a gente está pensando em tudo isso, em a gente trazer um ambiente físico, por enquanto é só em Brasília, a sede do bem, mas pelo menos o virtual já tem, sabe, em vários lugares. E aí, no finalzinho, só de gracinha, assim, eu coloquei, Paulo, vai lá no estúdio de fisioterapia. Aí abre para o pessoal ver. Mas eu coloquei assim meio de só para deixar bonitinho, mas na verdade, uma coisa que pode ser feita, por exemplo, aqui no caso era diabetes, tá, um personal. O personal vai começar a fazer exercício com essa pessoa, e aí a pessoa está com problema no joelho. Então entrou um fisioterapeuta na nossa equipe multidisciplinar. Aqui pode ser um espaço que quando quando eles forem conversar especificamente sobre isso, sobre esse trabalho ali de exercício físico, e o fisioterapeuta ajudando ali o personal, como é que a gente faz, como é que a gente encaixa, o que você vai estar fazendo. Às vezes é um espaço privado que você pode estar fazendo junto. E depois eu vou acrescentar um de terapia infantil, porque a Tuane vai estar entrando numa equipe multidisciplinar ali com o Paulo, no bem, e aí eu vou adicionar para a gente ter. E aqui, por exemplo, é um lugar que pode estar só os artigos científicos relacionados a movimento, exercício físico, a gente pode estar incluindo várias áreas, assim, para ser a gente tem a sala de reunião onde todo mundo se reúne, tem informação de todo mundo, mas aqui é específico ali para dois profissionais que trabalham com algo muito parecido, então pode ser um ambiente só deles ali também, sabe? Mas por enquanto está vazio, porque eu escolhi o exemplo do diabetes para falar com vocês hoje. Mas é isso, essa é a nossa clínica virtual, e eu vou ver se eu consigo fazer o vídeo para vocês, só para vocês verem como é que é as pessoas caminhando, e como é que é só clicar e arrastar o post-it, é super intuitivo, assim, é muito tranquilo, mas para vocês verem a funcionalidade, como é que normalmente acontece. E eu agradeço a presença de todo mundo, eu peço desculpas do probleminha aqui no começo, que esse aplicativo, ele é muito bom, só que eu tive dificuldade porque meu computador, ele é meio... Eu falei para vocês, né? Ele anda meio nerdinho esses dias. Eu tive dificuldade de abrir. E aí não deu para mostrar exatamente as coisinhas se movendo. Mas o que vocês perderam foi isso mesmo. Foi só ver um post-it andando de um lado para o outro, uma pessoa escrevendo num post-it. E quem tiver interessado, depois a gente pode fazer uma sessão para vocês experimentarem. Aí o Francisco vem, aí vocês entram, vocês escrevem e vocês carregam os post-its para vocês sentirem como é que é a ambientação, que é muito legal. A primeira vez que eu participei de uma reunião assim foi justamente um trabalho de uma outra empresa que o Francisco trabalha, ele me convidou para a gente estar ali fazendo um brainstorming. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu falei, uau, eu vou trazer isso para o bem. A gente precisa de um ambiente legal assim para reunião. Foi até a ideia que ele me inspirou a gente a desenvolver e adaptar. Mas é isso que a gente tem feito, adaptado coisas para a área da saúde, para poder dar esse apoio para os profissionais. E é isso, Paulo. Muito bom. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, tá bom? Pode fazer aqui no chat, pode abrir a câmera e falar um pouquinho agora também, tá? Fique à vontade. Vocês estão aí?
Eu não sei se eu estou com acesso ao chat aqui. Oh, Eu vou a ter que... Jaque falou, ansiosa para utilizar a plataforma, sim, sim, é muito legal, gente. A primeira vez, eu confesso que eu fiquei assustada a primeira vez que eu vi isso aí. Eita, meu Deus do céu, eu não vou saber mexer nessa reunião. Eu fiquei muito assustada. Aí depois o Francisco mostrou como é fácil, você só escreve e arrasta ali com a setinha do mouse, assim. Eu falei, gente, que incrível, é tão intuitivo e realmente traz uma ambientação, que legal, que você gostou. E a gente vai estar mandando mais tarde para os profissionais essa aula, foi bom que pelo menos eu consegui explicar a filosofia, a ideia por trás de cada ambiente. E depois vou mandar um vídeo curtinho para vocês verem a movimentação, quando você aperta no botão, o que acontece, que é muito legal, muito divertido. E tem um jardinzinho do bem, que a gente colocou só para decorar, só para deixar bonitinho. Então, gente, muito... Cláudia, deixa Oi, eu só te perguntar uma coisa. Em relação, por exemplo, a plataforma seria uma coisa que seria mais usada pelos profissionais, ou os clientes também têm acesso a essa plataforma? Tipo, eles conseguem interagir com a plataforma também? E se sim, como seria o treinamento dos clientes para entenderem a plataforma? você diz a plataforma essa que eu apresentei hoje ou a nossa É o plataforma? Miro, o Miro. Tá. Então, eu desenvolvi para vocês, até para vocês estarem usando assim, para vocês terem um controle assim de como que usa. Mas, gente, isso aqui, apesar assim, deu um trabalhinho porque eu tentei fazer um negócio bonitinho e tal, mas é de fácil aplicação. A gente pode modular assim para vocês terem uma sala de atendimento virtual com seu paciente, com certeza, entendeu? Porque isso pode facilitar ali, por exemplo. Você quer mostrar um livro, um gráfico para ele ali, então ele entra, senta, você pode quebrar esse gelo, né? Tem gente que, por exemplo, tem muita dificuldade de falar, que nem você fez agora, pegar e falar, prefere escrever porque é mais tímido, então pode ser uma facilitação, a gente pode desenvolver sim, por isso que eu estou falando, é a criação do universo do bem, são coisas que a gente está criando, mas a gente quer justamente que vocês estejam falando para a gente, olha, a gente tem a necessidade disso, isso aqui é uma coisa que um insight que eu acho que vocês poderiam fazer para a gente criar juntos esse universo, então com certeza a gente pode sim desenvolver uma sala de atendimento, não com tudo isso, né? A gente coloca ali o que exatamente o que um cliente passaria, uma recepção. Em vez de colocar ali objetivos da reunião de hoje, a gente pode colocar umas revistas, porque quando uma pessoa chega numa sala de entrevista, de recepção, ele está ali meio à toa. A gente pode com certeza adaptar a partir do request, do pedido de vocês. E por isso que realmente é a criação do universo, a gente tem uma base, a gente tem umas ideias, mas a gente quer construir tudo isso juntos, assim. A gente tem só a base, então sim, a gente pode adaptar e é fácil, e eu acho que pode agregar valor no trabalho de vocês, principalmente para quem está trabalhando mesmo de telemedicina, sabe? Ambientar um pouquinho, em vez de ser só uma tela, assim, de um WhatsApp, call, de um Skype, ter um ambiente virtual para a pessoa também se interessar, é um valor que pode agregar, assim. A gente pode desenvolver facilmente. E mais alguma pergunta? O chat aqui, tem algumas coisinhas no chat, deixa eu ver aqui. Ah, que legal, muito funcional. Fala, Paulo. E é importante também só lembrar, pessoal, que a plataforma do bem, né, ela tem as suas funcionalidades. Hoje, como é que ela funciona, né? Para quem entra lá, você vai ter um buscador de profissionais de saúde. E o que você tem de funcionalidades lá na nossa plataforma é você encontrar um profissional, acessar o perfil dele e você tem acesso à agenda dele, consegue fazer uma marcação. O profissional depois que faz esse atendimento e valida esse atendimento, ele preenche ali o relatório de atendimento, que é bem tranquilo de preencher, e essas informações já vão ficando ali no histórico médico da pessoa atendida, né? Então, o que acontece? A nossa plataforma hoje, ela não tem essas funcionalidades do Miro. A gente traz o Miro como um recurso a mais, tá? E aí a gente está mostrando aqui para vocês ferramentas tecnológicas que poderiam agregar valor ao trabalho de vocês, né? Então, a Cláudia preparou, né, todo esse ambiente para mostrar para vocês como é possível fazer isso. E a gente utiliza a metodologia do bem, né, e a filosofia, né, para fazer isso para vocês, mas a ideia é que vocês construam, né, a partir das necessidades específicas de vocês, o ambiente de vocês, né? Então, vocês podem compartilhar, se vocês compartilham dessa filosofia do bem, vocês podem aproveitar muita coisa, tá? Mas esse daqui é um recurso a mais, por isso que ele faz parte dessa imersão
né, e desse conhecimento extra, né, que a Cláudia tem trazido aí para a gente, né? Para você ver, tem vários aspectos interessantes aí, se você parar para pensar. Nós temos ferramentas tecnológicas, né, e o Miro é essa lousa, né, esse recurso didático maravilhoso, e é como se fosse um Lego, você consegue fazer qualquer coisa, tá? Mas a Cláudia também traz uma relação ali que é bem interessante entre alguns conhecimentos de gestão, né, e o conhecimento técnico da área de saúde, porque quando você utiliza uma matriz SWOT, né, para você faz essa relação com a saúde, é uma adaptação de técnicas da gestão, né, de gestão, dentro da área. Eu acho que para cada uma dessas coisas, né, na verdade, daria um curso. É verdade. A gente eu posso até preparar para vocês em algum momento um curso de gerenciamento de projetos em saúde, né? Que é uma coisa, né, que também tem esse conhecimento. E aí a gente começa a ampliar esses conceitos, né? Porque é isso que o BEM também traz, né? Quando a gente começou o BEM, a gente percebeu que os profissionais de saúde, muitas das vezes, eles se especializam tecnicamente, né, ali nas suas áreas, eles se tornam um bam, às vezes ali ele entende, sei lá, o ossinho do lado direito do cotovelo, sabe? Então, assim, mas às vezes ele não tem essa noção de como construir uma jornada para o seu usuário, sabe? Às vezes ele não tem noção de marketing, às vezes ele não tem noção nenhuma de gestão. Então, o que a gente está tentando trazer para vocês são esses outros elementos, tá? Que impactam diretamente o nosso trabalho e que podem ser ferramentas de trabalho muito interessantes, só que muitas das vezes o profissional de saúde não tem acesso, tá? Então, essas ferramentas, essas técnicas, tá? Essa metodologia tem a ver com esse conhecimento a mais que a gente gostaria de trazer para vocês. É claro que a gente, à medida que a gente for avançando em outras oportunidades de curso, né, de imersões, isso vai ficando cada vez mais claro, tá? E aí, quem se identificar com uma determinada metodologia, com uma ferramenta de trabalho, a ideia é que vocês incorporem dentro da prática clínica de vocês, tá? E tudo isso para melhorar a sua experiência, facilitar o seu trabalho. Olha como é que o trabalho fica muito mais divertido, né? A gente poderia ter passado aqui essa 1 hora tendo conversado apenas por vídeo, né? E é ótimo, tudo bem, né? Presencial é melhor ainda, mas quando a gente está no ambiente virtual, às vezes tem outras ferramentas que a gente poderia utilizar para enriquecer o processo, e foi o que aconteceu hoje. Então, a Cláudia trouxe esse ambiente, essa clínica virtual do bem, que traz uma experiência diferente, né? Então, quando a gente começa a pensar, porque tem uma diferença muito grande entre digitalização, né, e uma coisa chamada revolução digital, né? Então, o que é a digitalização? A gente só transferir o que a gente já faz no ambiente físico para um ambiente virtual. Agora, quando a gente pensa em revolução digital, é a gente construir coisas novas a partir dessas possibilidades virtuais. E é o que a gente está querendo sensibilizar vocês, né? Não só fazer o que vocês já fazem no ambiente real, né, presencial, mas transferir isso e revolucionar isso a partir de um ambiente digital, tá? Então, é uma ampliação. Sim. Não é uma substituição, né? Sim. Tem uma pergunta aqui da Isabela, ela conversou um pouco comigo sobre o projeto dela, que é maravilhoso, que eu quero conversar com você também. Incrível, é super a cara do bem. Você acha que é a cara do bem? É super a cara do bem isso. Que ela trabalha com comportamento alimentar, né, Isabela? E minha equipe multidisciplinar, tem nutricionista acompanhando também, e eles vão fazer um journal, para a pessoa mesmo fazer a anotação da alimentação. E aí ela perguntou aqui, né, se as ferramentas terapêuticas que os profissionais usam nas sessões podem ser compartilhadas também no Miro. Super pode. Tipo, que foi o que eu te falei, tanto você pode colocar ali naquela sala, acho que era na sala 4 ou 5, dentro ali da sua sessão, o que foi feito, mas, por exemplo, quando a gente chegou lá na recepção, você viu que eu anexei aquela triagem de ontem, você faz isso em 1 segundo, você anexa lá para todo mundo. Pode ser um link, que você abre um documento maior, ou então, se for uma coisa muito visual, como é a nossa triagem geral, você pode só colocar a foto ali para todo mundo e já ver. Então, você super pode trazer aqui, olha, isso aqui é o que o meu
cliente anotou durante a semana, vamos ver como é que a gente faz agora estratégias em cima do que está acontecendo, do que ele anotou. Ele é feito para isso, então você pode anexar documento, foto, você pode anexar artigo científico, às vezes uma planilha ali que você fez, aí depende do que vocês usam, mas ele tem essa integração, sabe, com várias funcionalidades. Então, por isso que eu deixei lá na livraria, aí eu coloquei um link para ir para jornais científicos, mas aí também tem ali artigo para a reunião de hoje. Às vezes é uma coisa que você anexou ali, olha, gente, eu quero mostrar para vocês o relatório aqui que o meu cliente anotou dos hábitos alimentares, a gente precisa discutir uma coisa aqui que não está dando certo, não sei, enfim, o que for acontecer na hora. Mas super pode, é exatamente para isso, entendeu? Para que todo mundo tenha visualmente aquilo que às vezes só você tem. A gente pensou nisso na triagem também, que é que nem eu falei, já faz a triagem, a pessoa senta, vai anotando, para o cliente ele está ali só respondendo coisas assim. Para a gente é maravilhoso, a gente pega um monte de informação, mas para ele... Então, na hora que você torna visual, aí você tem essa informação e outra pessoa tem também. Mas isso também no ambiente de reunião. A nutricionista tem ali o relatório do paciente e ela pode mostrar para a psicóloga o que... Então, olha só, olha aqui, que a gente... vamos trabalhar em cima disso. É justamente para isso. Então, super pode. Foi criado muito para isso também. E... mais perguntas? Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá? O diário semanal, né? Muito legal o projeto dela, Paula. Eu deixo aqui no chat a explicação. Isso me deu ideias para implementar meu próprio trabalho. Que bom, Jaqueline, que bom, é o que a gente quer. Não só dar ideias, mas a gente quer receber ideias. Então, por exemplo, esse insight da Babi, será que a gente pode usar isso com os nossos clientes? A gente pode facilmente desenvolver um ambiente ali bonitinho, mais simplificado, né, para não deixar o cliente perdido na clínica, ali com a sua necessidade, é facinho fazer, gente, é muito tranquilo, assim. E usar é mais fácil ainda, assim, é super tranquilo. Era o que eu queria mostrar para vocês usando, mas tudo bem, eu mando um vídeo depois para vocês. E mais alguma pergunta? Eu queria agradecer a todo mundo com paciência, a gente teve um probleminha técnico aqui, porque assim, eu sou da área da saúde, gente, não sou boa nessas coisas de tecnologia, não. Esse trabalho home office, eu queria ter a Júlia aqui, a Júlia do desenvolvimento, se ela estivesse aqui, ela resolve em um segundo. Mas, enfim, obrigada pela paciência, pelo menos a gente conseguiu mostrar para vocês, o Paulo entrou e conseguiu mostrar para vocês, e obrigada pela presença, e a gente vai estar enviando as aulas também para... Tem muita gente que não está podendo vir, né? A gente vai estar enviando para eles e para vocês também, uma referência para vocês terem no futuro. Às vezes quer voltar ali num detalhe de uma aula, vocês vão ter aula gravada para vocês. Tá bom? Então, um bom dia para todo mundo, um bom dia de trabalho, e obrigada demais pela presença. Bom dia para todos. Obrigadão.